Olá a todos, olá a todas, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo SigmaCast. Eu sou o Marcelo Tavares, agora aqui nesse papel privilegiado de entrevistador. E a gente vai falar sobre um tema super importante, principalmente nesse contexto de finalzinho do ano, quando as famílias começam a se questionar acerca das escolas dos seus filhos, no sentido, quem sabe, de uma renovação, da busca por uma outra escola. A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de que será que existe uma escola perfeita para os nossos filhos? Será que existe aquela escola ideal? E para a gente conversar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui um cara que vocês não conhecem. Raríssimo aparecer por aqui, meu amigo, o queridíssimo Thiago Diana. Tudo bem, Thiago? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz demais de estar desse lado de cá. Tinha tempo que eu não vim aqui e falar com você é sempre uma honra. O assunto de hoje é extremamente relevante e marcante. A gente fala aqui sobre a existência de uma escola perfeita ou não. Baita tema para esse período para todas as nossas famílias e ouvintes. Baita tema. E para aqueles que não sabem, o Thiago, além de ser um grande professor de história, ele é diretor de uma das unidades do Sigma, ele é diretor da Asa Norte, da 910. Então eu acho que é a pessoa perfeita para conversar um pouquinho pela coisa que ele conversa com as famílias, pelas trocas que ele tem com as famílias, para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia do que é. Será que existe essa escola perfeita? Então vamos lá, vamos começar esse papo. Então, Thiago, eu estou levando em consideração esse momento de segundo semestre, Tá bom. que muitas vezes em séries de transição, saindo do Infantil 5, indo para o primeiro aninho do Fundi 1, saindo do quinto ano, indo para o sexto ano do Fundi 2 e também para fazer o ensino médio, é o momento em que muitas famílias estão pensando na possibilidade de buscarem novos estabelecimentos, novas escolas para uma nova jornada para os seus filhos. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante porque nós como pais, e aqui eu botando o chapéu de pai, eu me lembrava de ficar, hoje meu filho já tem 24 anos, mas eu ficava me lembrando dessa busca por uma possível escola ideal para ele, a escola perfeita. Então eu vou começar te fazendo essa pergunta pela tua experiência de diretor. Esse papo de escola perfeita existe? Eita, excelente pergunta, Marcelo. Você já começa sendo bem direto e assim, com um tema extremamente relevante. Toda vez que a gente pensa em escola perfeita, é difícil falar em escola perfeita. Acho que a escola, ela atende aquela criança, aquele estudante, aquela história, aquela família. Então, existem perfis de escola, existem alinhamentos de expectativa entre o que a escola faz e o que a família espera, e uma decisão pautada em relação a valores, missão, estratégia. O que aquela escola faz por aquele grupo de estudantes? Como as coisas acontecem na prática diária? Como meu filho me sente, como ele se sente dentro dessa escola? Então, acho que de jeito nenhum que existe escola perfeita, mas eu acho que o pai pode sim ser mais estratégico na hora da escolha. Ter alguns indicadores e ter algum tipo de variável no racional, no pensamento, na estratégia, na hora de decidir aonde o filho dele vai estudar. Quando a gente pensa em escola, a gente está pensando em trajetória. Sim. Por exemplo, na nossa escola, os estudantes eles vão do infantil até o ensino médio. E cada vez mais eu recebo pessoas falando que querem que a escola seja esse lugar de acolhimento, mas de excelência, de transformação de vida, e querem que o filho fique ali um longo período. E aí faz muito sentido quando você fala que a gente não faz qualquer coisa. A gente vende um propósito, a gente vende uma maratona. Sim. Então acho que é por isso que é tão difícil e passa por tantas variáveis escolher uma boa escola. Eu gosto muito disso que você falou e é uma conversa que eu tenho com as famílias, né? Porque acho que é bem óbvio que a escola, foi o que você disse agora, no momento em que meu filho entra numa escola, eu não estou pensando numa corrida de 100 metros, eu estou pensando numa maratona, numa jornada. Eu estou pensando quase num projeto para ele, daquele indivíduo que vai sair depois de 10, 12 anos daquele estabelecimento. Mas eu vou insistir no ponto. Se não existe uma escola perfeita, porque no final das contas a escola perfeita me parece que seria a minha escola. A escola do Marcelo seria a escola perfeita para o Marcelo, a escola do Thiago, né? Mas ainda assim,
você acredita que existem pontos que podem funcionar como indícios para aquilo que as famílias buscam? Aí você foi completamente cirúrgico e certeiro. Escola perfeita não acho que vai existir. Elas vão ter muitos pontos de destaque, pontos que se alinham ao que a família pensa, outros que ainda vão exigir algum tipo de aprimoramento e refinamento. Mas quando a família sabe o que olhar, acho que a decisão dela vai ser sempre muito mais bem acertada, mais bem conduzida, alinhando o que aquele estudante espera, alinhando o que aquela família precisa ao que aquela escola faz. Antes da gente chegar nesses pontos que você falou sobre as expectativas das famílias, eu queria assim, pegar um pouquinho do recorte do Thiago diretor, daquilo que você vive e vem experimentando nos últimos anos como diretor. Como é que é isso da família conversar contigo? Poxa, mas eu acho que deveria ser assim, eu acho que a postura deveria ser essa, eu acho que a grade horária deveria ter isso, eu acho que... Porque no final das contas, quando as famílias se mobilizam ou então se manifestam dessa forma, elas estão tentando atender a uma expectativa delas, né? Ou aquilo que para elas seria o perfeito. E como é que é no momento em que você diz, olha, respeito o seu ponto, respeito o que você está trazendo, mas a nossa identidade ou o nosso caminho, a escolha é essa aqui. Como é que é isso? Tá. Porque ao mesmo tempo que tem que ter a empatia, a escuta, a família tem que perceber que você está levando a sério o que está sendo trazido, mas como é que é essa coisa de você quebrar essas expectativas, que são sempre essas expectativas individuais das famílias em torno do que para elas é perfeito e às vezes não é o que a escola quer? Cara, que ponto legal. Todo mundo passou bastante tempo pela escola. E por eles terem tido uma experiência muito longa de estudante em uma grande trajetória acadêmica, todo mundo acha que tem condição de opinar sobre tudo dentro da escola. E aí tem opiniões. Ninguém opina muito quando o médico fala, quando o advogado... Mas como todo mundo viveu escola... E todo mundo teve dentro da escola, e você fala muito sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui, professores muito marcantes, vivências muito excepcionais. A escola é um lugar carregado de passionalidades. Então, acho que um grande caminho, e a gente cultua isso muito na nossa escola, é a transparência. Então, existe transparência e previsibilidade. Nem sempre vai ser como o pai quer que seja, porque eu tenho um objetivo final a ser atendido. E ele vai sim poder falar e opinar, mas não necessariamente as decisões tomadas e o que a gente vai fazer institucionalmente falando vai ser daquele jeito. Então, é muito bom estar num lugar e num ambiente onde tem regras definidas, objetivos que são definidos, expectativas que se tem em relação a cada um dos segmentos, o que os professores vão fazer ali, o que tem de projeto. Então, o pai, quando ele está vivendo aquilo, ele tem uma ideia muito clara, e a gente vai tentando fazer com que essa ideia se torne ainda mais cristalina na caminhada dele, do que precisa, e de como precisa, e de como as coisas vão acontecer. Até porque, dependendo do segmento, tem pais mais ansiosos, mais apressados em outros segmentos. A gente tem que cobrar mais, porque ele acha que o menino já não precisa tanto de proximidade, mas eu acho que a gente lida com isso, reafirmando a confiança que eles têm que ter na gente a cada dia. Mostrando o quanto nosso trabalho é sério, o quanto nosso trabalho faz sentido, o quanto nosso trabalho é carregado de intencionalidade e principalmente o desenvolvimento daquele estudante, que é importantíssimo para a gente. Não, é isso. Eu gostei do que você falou, porque uma escola que quer ser uma escola para todo mundo não vai ser uma escola para ninguém. Não vai ser, Marcelo, não vai ser para ninguém. Se toda hora que aparecer uma demanda ou uma expectativa muito individual, muito subjetiva, e a escola não consegue se posicionar, ela acaba não desenvolvendo uma identidade própria. É né? isso. Mas, ao mesmo tempo, engraçado, você usou um termo que é muito interessante. Ainda que a escola tenha que ter clareza acerca da sua identidade, no sentido de explicar às famílias por que eu estou seguindo esse caminho, mesmo que seja um caminho que não é aquele que você, por suas expectativas, pela sua história, pela sua vivência, você usou o termo passionalidade, né? Pela maneira passional com a qual todos nós vivemos a escola, todo mundo tem lembrança de escola. Mas como é importante também que, ainda que a escola tenha que fechar ou deixar clara essa identidade, as expectativas têm que estar claras para as famílias, né? O que significa fazer parte desse segmento? Quais são os objetivos que nós queremos alcançar aqui? E assim, a família fica muito tranquila, entendendo que é processual,
está acontecendo e quando ele passa por determinado projeto, aquilo tem um motivo muito claro e importante. Quando ele vive determinada atividade, aquilo também se faz necessário para o momento de vida dele, para a idade, para o salto que eu espero que ele tenha em alguma área de conhecimento. Aham. É o que a gente está fazendo, por exemplo, na matemática nos anos iniciais. Tá. Sabe aquela coisa assim de você gostar da matemática ao ponto dela fazer parte de você? De você nunca mais querer abandonar aquilo? Do quão importante ela é? A gente já teve um episódio aqui falando de matemática, Falando, né, com o Marcelo. Marcelo e Gabriel tiveram aqui. Isso. E eu consigo ver isso nos anos iniciais. Seja no incentivo às Olimpíadas, seja no incentivo de ver a matemática em lugares diferentes e de formatos diferentes. Mas eu acho que quando a gente quer fazer com que seja significativo, importante e que aquilo de fato seja marcante para o estudante, a gente tem como fazer isso dar certo. Entendi. Então, para a gente avançar, então as pessoas que estão nos escutando já partem do princípio, então, que é uma certa ilusão acreditar na escola perfeita. Concordo. Porque, obviamente, a escola perfeita é a minha escola, é a sua escola. Nós temos a tendência de idealizar aquilo que a gente quer para as nossas crianças, mas, por outro lado, você está colocando que a escola se portando de maneira transparente, identificando de maneira clara aquilo que as famílias vão experimentar em cada um daqueles segmentos é uma maneira de criar esse alinhamento. Tudo bem, indo no conceitual faz sentido. Aí a minha segunda pergunta é a seguinte. Partindo desse pressuposto, você já tinha falado sobre indícios, estratégias que as famílias podem ter para dizer, olha, não estou procurando a escola perfeita, mas eu quero procurar uma escola que se adeque às expectativas que eu tenho para o meu filho. Quais são as dicas que você dá? Quais são os aspectos, as abordagens que têm que ser levadas em consideração pelas famílias que estão passando por isso? Famílias que ainda não são famílias Sigma, por exemplo, mas famílias independentemente da escola, onde seus filhos atualmente estudem, quais são as dicas que um diretor de escola daria para essa investigação acontecer de maneira bacana? Tá. Acho que a primeira coisa, e a gente fala isso muito com os nossos, né? Tá. É entender assim, família, a escola para onde você está indo e que você está conhecendo, ela tem uma mandala? Ela tem conceitos que são básicos e fáceis de serem lembrados sobre aquilo que a prática exige a cada dia? Mas explica aí o que é mandala para quem nunca ouviu essa história. Isso é muito importante. Mandala é uma forma de você identificar em poucos pontos o que a escola tem de mais importante. É como se eu estivesse definindo ali o que são os valores inegociáveis, as práticas inegociáveis e o que eu vou acreditar como sendo o cerne da discussão, o que é mais importante para aquela escola. Por exemplo, lá no Sigma, na minha unidade e nos 3 de uma forma geral, a gente olha para uma mandala que tem excelência acadêmica, que tem muito forte cultura de estudo e que tem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, eu deixo claro para a família quais são as proporções de cada uma dessas abordagens e eu acho que essa é uma forma inicial de conversar. Então, seria uma primeira dica, a família chega e diz, cara, deixa eu conseguir identificar os seus documentos, quais são os seus pilares, as suas características basilares. O que para vocês é inegociável? Agora, uma dúvida real mesmo. A tua experiência aqui, você é de Brasília, não é? Sou de Brasília. Então, você já passou por várias escolas, estudou aqui em Brasília. Essa coisa da mandala é uma coisa comum nas escolas de Brasília, Marcelo, do Distrito Federal? Não é comum. Não é comum a prática da mandala, mas eu acho que ela é um baita de um diferencial estratégico e competitivo, assim. De você fazer com que um local onde o seu filho vai estar, ele tenha identificação, ele respire alguma coisa palpável, ele olhe para um caminho e ele saiba de fato seguir naquele caminho. E aí de excelência acadêmica, de cultura de estudo, de habilidade socioemocional. Então acho que faz muito sentido. Você estava falando, eu estava vendo a mandala como uma espécie de cartão de visitas da escola, né? Alguém que passa, olha para aquilo e diz, eu tenho uma visão geral. É isso. Né? Eu estou entendendo. Eu posso querer dar duplo clique para entender ainda melhor, para conseguir estudar ainda melhor. Mas essa visualização inicial dos valores, da missão, dos pilares... E uma outra garantia importante é que aquilo vai ter uma gestão de conhecimento com todo mundo da escola. Então, você vai perceber na íntegra que todo mundo está olhando para aquilo. Sim. Que todas as pessoas daquela comunidade que atendem naquela escola e que trabalham com educação naquela escola
elas têm aquilo como sendo um elo fortíssimo da sua prática diária. E fala aí, antes da gente. Então, a primeira seria a família conhecer essa mandala, conhecer isso. de alguma forma As clara, características, objetiva, os objetivos. missão, valores, Primeira pilares. coisa. E aí, fala um pouquinho você como diretor. Como é que foi a tua experiência falando da mandala? A família chegou, perguntou, você mostrou. Como é que é isso? Como é que as famílias reagem? Elas gostam? Elas entendem? Como é que é isso na Então, prática? isso é muito legal, Marcelo, porque a mandala ela é inspirada no que a gente faz. Tá. E na maioria das vezes, eu quando apresento a escola, eu ando pela escola inteira antes de ir até a minha sala. Aham. E aí, quando eu entro na minha sala, tem uma mandala lá. E as pessoas conseguem identificar, e muitas das vezes elas quem identificam, o que eu falei em cada uma daquelas caixinhas. Uhum. Então, eu fiz uma apresentação semana passada e eu falava muito do 7º ano. E o 7º ano, assim, ele tem um projeto que tem meu coração, que é a Feira Medieval. Então, eu expliquei lá fora sobre os nossos projetos e falei o 7º ano e como cada uma da série dos anos finais, eles têm um grande projeto de culminância interdisciplinar, que conversam entre as disciplinas e que faz com que diferentes soft skills sejam desenvolvidas. E aí expliquei para eles, o pai era da antropologia, ele brilhou os olhos em relação ao projeto. Quando ele chegou na sala, ele falou, eu consigo ver a Feira Medieval aqui. Seja Poxa, que em legal. cultura de estudo, seja em habilidade socioemocional. Sério? Sério, Você nem falou isso, ó, não tá ensaiado, não. ele fez, Ele falou, ele falou desse jeito, foi na última semana. Pô, que bacana. E né, uma pessoa que quer entrar na escola no ano que vem, vindo de uma outra escola, e em busca de uma escola Explica que tenha... aí pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez o que é a Feira Medieval. Tá. Na nossa escola, cada série dos anos finais e também do ensino médio, eles têm um projeto norteador. Então, o 6º ano tem um Sigma em Cena, os estudantes vão encenar livros que eles tiveram a chance de conhecer e ler, são livros, né, importantes, e eles vão encenar aqueles livros trabalhando por diferentes ali formatos de aprendizado. No 7º ano existe uma feira medieval. A gente estuda os assuntos de Idade Média durante o primeiro período e eles precisam representar para as famílias uma grande feira medieval. E essa feira medieval é todo mundo caracterizado. É muito legal mesmo. É todo mundo tentando muito mostrar ali o desenvolvimento dos seus grupos com temáticas variadas. É uma grande experiência para a família inteira. Bacana, bacana. Então vamos lá. Então a gente estava falando sobre as dicas que nós passaríamos às famílias. Sim. A tua primeira dica foi: chega na escola, pede a mandala e pergunta como que aquela mandala se faz visível na prática cotidiana da escola. Cara, acho que isso é um marco importante. E a segunda? Depois eu iria olhar para a cultura de estudo. O que aquela escola oferece em relação a estudo, preparação, dependendo da série, o que é mais importante para aquela série? Vamos supor que a gente está atendendo alguém do ensino médio, o pai está buscando uma escola de ensino médio. Quais são os resultados daquela escola? Como aquela escola prepara os estudantes de maneira de fato integral para encarar não só o PAS, mas o Enem e os grandes vestibulares? O que aquela escola tem de diferencial competitivo quando o assunto é eu quero propiciar para o meu filho no ensino médio, aqui pensando hipoteticamente um aluno do ensino médio, qual é a vantagem de deixar o meu filho aqui durante o ensino médio? Quais são as experiências? O que vocês têm de serviços que conversam com o que eu quero atingir, que seria aqui o vestibular? Só a título de curiosidade. Mas a cultura de estudo também pode ser vista na educação infantil. Eu quero que o meu filho tenha uma experiência aliada ao brincar, respeitando as infâncias, um ensino aliado à BNCC. Então, acho que um ponto muito relevante, depois de conhecer a escola, é olhar para a cultura de estudos. Como as coisas acontecem ali dentro. O que a escola tem de diferencial competitivo quando o assunto é como o meu filho vai aprender estando aqui nesse ambiente? Não, é interessante essa coisa da cultura de estudo, que a gente conversa muito sobre isso. E eu tendo a entender a cultura de estudo como uma espécie de conjunto de hábitos que se desenvolvem dentro da escola, mas que são carregados para fora dela também, né? Isso. É aquela criança que nos anos iniciais sabe da importância do trabalho de casa e pede para a mãe para não fazer barulho para estudar, porque ela tem que fazer o trabalho de casa para o dia seguinte. E aquilo é um compromisso diário. E é um compromisso diário, é isso. Foi o que você falou também do ensino médio, que me parece mais fácil, né, das famílias que nos escutam, de visualizarem isso. E no ensino médio eu tenho com facilidade o simulado que é voltado para o PAS, que tem a correção igual ao PAS, que tem a devolução do resultado idêntica ao PAS.
Eu tenho simulados do Enem, eu tenho a figura de um conselheiro acadêmico que olha para os resultados, que trata com esse estudante como se estivesse fazendo uma tutoria, um acompanhamento estratégico. Acho que é isso, acho que você definiu. A ideia essa seria a sua segunda dica, das famílias chegarem na escola e tentarem entender como é que é a jornada de aprendizagem desse aluno para além da sala de aula. Para além da sala de aula. Como que você vai garantir que o meu filho, nesse segmento, com essa idade, ele vai conseguir ter uma experiência louvável no que diz respeito ao desenvolvimento acadêmico? Tá. Então a família perguntaria, né? Estou pensando aqui na experiência da família mesmo. Perguntaria sobre a mandala, entenderia missão, valores, pilares. Legal. Depois perguntaria, vem cá, como é que é a cultura de se estudar nessa escola? A cultura de estudo que vocês desenvolvem nas crianças? O incentivo, o acompanhamento, a força que você dá para aquilo acontecer. Os serviços que são oferecidos para criar os alicerces dessa cultura de estudo. É isso. Acho que você consegue ter 2 bons pontos. Eu tenho uma pergunta bacana depois dessa, porque muitas famílias que estão nos escutando, muitas delas são ligadas à escola, são pedagogos, são professores. Então a gente está falando de coisas que fazem parte de uma realidade muito próxima. Mas talvez, e a gente vai ver isso no final, seria interessante depois a gente conversar como é que famílias que não vivem, né, o dia a dia da escola conseguem talvez aferir isso. E chegar ali e entender. Isso é um bom ponto para o final. Boa sacada. Mas vai lá, então você já falou 2, tem mais uma? Tá. Outro aspecto que eu faço muita questão, que assim, que todo mundo olha e fica muito nítido quando a gente pensa em qualidade, é você olhar para o quão aquilo é personificado. Tá. Ou personalizado. Tá. A escola conhece os estudantes? As coordenações conhecem aqueles estudantes? Qual é o tipo de relação que aqueles professores têm com o aluno? Eles são apenas números dentro da escola ou eles representam histórias, eles representam pessoas importantes que a gente trabalha junto em prol de um grande desenvolvimento? Toda vez que a gente pensa em escola, a gente precisa pensar em personalização. Como o meu filho vai se sentir ali? Porque as crianças são diferentes. Então você vai ter um estudante que tem um desenvolvimento, outro que tem um outro desenvolvimento, uma outra aptidão, um outro que tem uma outra inteligência, uma múltipla inteligência para uma outra área. Como fazer uma escola para atender perfis tão heterogêneos? Eu acho que a gente caminha para isso quando existe essa personalização. É muito ruim você estar num ambiente onde te forçam ser algo pronto e padronizado, onde não existe escuta. A criança é escutada na escola. Como a criança é tratada pelos adultos como um todo, não só como o professor, mas a equipe gestora, o diretor, as coordenadoras, desde o porteiro, a recepção, os inspetores, como e quão levado a sério eles são naquele ambiente. Você citou 3 pontos, então, que são super importantes e já vai me dar o gancho para essa pergunta que talvez ocupe o restante aqui da nossa conversa. Você falou sobre a mandala com os princípios e valores. Boa. Você falou sobre cultura de estudo e você falou sobre personalização. Né? E para mim, assim, é intuitivo. Personalização foi o que você falou. A criança não é só um número, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem demandas, ela tem aptidões, histórias, ela sonhos. tem sonhos, histórias. Isso é muito legal, eu acho que dificilmente alguém discutiria isso. Mas agora eu vou voltar para o ponto que a gente rapidamente mencionou e pode se transformar numa outra pergunta. Vou começar por essa. Como é que uma família que está procurando uma escola, como é que uma família que chama um diretor da escola que está ali, está analisando, chamou o diretor, apareceu lá diante do Thiago, falou: Thiago, me conta um pouquinho. A ideia da mandala eu consigo perceber e imaginar até a família olhando a mandala. A ideia da cultura de estudo, você deve relatar, olha, a gente tem aqui as monitorias, o nosso laboratório de redação, a gente tem aqui o ateliê do infantil, a gente tem o bilinguismo. Mas como é que essa coisa da personalização, que eu acho que isso é importante para as famílias, como é que se vê isso? Porque eu não vou acreditar que as famílias vão ouvir um diretor, uma diretora falando e vão acreditar. Imediatamente, legal. né? Como é que você acha que é possível, numa experiência de uma família visitando uma escola, que esses pontos, eu vou dar mais ênfase ao terceiro, porque me parece o mais... Tá bom. O menos... Óbvio, né? E claro, talvez a palavra concreto. Eu acho que é isso, é menos concreto. Acho que essa é a palavra que eu queria. Porque como é que eu vou ver isso na prática? Porque eu tô olhando ali a mandala, eu tô vendo os valores, posso fazer perguntas em cima disso.
A cultura de estudo eu vou olhar a grade horária, a monitoria, vou olhar as estratégias de aprendizagem do infantil, como você falou. Mas como é que a gente consegue, de uma forma rápida, perceber essa ideia de personalização? Qual é a orientação que você daria? Tá. Um ponto que eu falo muito com as famílias, até enquanto eu estou em atendimento com elas. Gente, visita a escola com a escola funcionando. É o primeiro ponto. Legal. Isso é muito legal mesmo. Não faz sentido ir num horário onde não tem ninguém. Eu sei que às vezes o tempo é escasso, mas o melhor dos mundos e o mais estratégico seria visita a escola com a escola funcionando. Quando eu faço as visitações da nossa escola, eu faço durante o intervalo. E para as minhas concepções e alcançar essa situação aqui de personalização e percepção disso, passar com a família no intervalo é o melhor dos mundos. Interessante. Porque o estudante te busca. Porque o estudante quer falar com você. Aham. Porque ele quer te contar algo. Porque ele vai te cumprimentar. E a gente sabe o nome dos nossos estudantes e, de fato, a gente os trata assim. Aham, aham. Então, assim, quando eu preciso fazer com que essa percepção esteja muito aparente, um dos caminhos é essa visitação enquanto a escola Interessante. está acontecendo. Eu conversei hoje com a Simone, que é nossa coordenadora educacional lá da unidade de Águas Claras, e ela falou uma coisa muito interessante, que às vezes ela recebe famílias, eu não sei nem se você já teve essa oportunidade, ela recebe algumas famílias e as famílias, principalmente nos anos iniciais, querem entender um pouco melhor como é que é a dinâmica. Ela convida, então, vamos assistir uma aula comigo. Ela entra com as famílias, Participa, senta do lado das crianças. As crianças adoram, né? Aquela novidade, tem convidado e fazem pergunta. E ela isso. falou assim, às vezes, Marcelo, as crianças falam. Eu não preciso mais falar nada. As crianças é que falam como é que é a aula da professora, como é que é o intervalo, como é que são... Então tem tudo a ver com o que você está dizendo. E aí a outra experiência é a escuta de quem já está ali. Assim, a gente tem pessoas e pessoas conhecidas. Aham, Então, tenta entender como quem já está ali tem se sentido. aham. Como tem sido a experiência daquela pessoa. Ela vai te falar, ela vai deixar claro como são os processos, como as coisas acontecem, o quão feliz a criança, o filho ou a filha dela está por fazer parte daquela comunidade, daquela escola. Então eu acredito muito nisso. Na opinião que vem das famílias que já estão ali, e essa opinião conta muito, porque eles se emocionam ao ver os filhos estarem tão bem. Legal. Nessa volta às aulas, uma mãe foi até a entrada lá do prédio de cima, dos pequenininhos, Aham. e estava falando, gente, vocês não têm ideia do quanto ela queria voltar. Vocês não têm ideia do quanto ela sentiu falta da escola durante as férias e me cobrando a cada dia que as aulas voltassem. A mãe estava super feliz de como todos a recebem bem, todos chamam e tratam a criança com tudo que precisa acontecer. Ah, muito legal. Bom, não sei se você tem mais alguma dica, porque isso faz todo sentido para mim. É engraçado, ouvir o diretor, ouvir as coordenações, mas ter a experiência de ver a escola em funcionamento, né? De trocar ideia com as crianças. Elas gostam de falar, elas vão falar e elas não vão mentir, né? Não vão Elas vão mentir. falar ali. E assim, nós que somos pais, a gente sabe andar por uma escola e ver rosto feliz, né? Crianças energizadas, Como que tá a rotina, moléculas como a coisa vibrando. acontece. Isso é muito legal. Eu acho que a gente consegue ter um termômetro muito forte assim. É muito legal. E se eu pudesse deixar um último ponto, Marcelo, Tá. eu acho que seria o olhar que a gente tem para a estrutura. Existem estruturas e estruturas. Tá. E quando a gente pensa em Quando você fala de estrutura física da escola. Marcelo, estrutura física, porque tem escola que não parece ser um ambiente propício para ser escola. E quando eu vejo as nossas escolas abertas, e quando eu vejo as nossas escolas com os espaços sendo ocupados, com as crianças aprendendo em lugares diferentes, isso me deixa muito satisfeito. E acho que esse é um ponto bem relevante Faz o na hora da inverso. escola. O que você acha que, assim, para as famílias que estão nos escutando, estão pegando essas dicas, Aham. né? Então, pô, eu não vou entender muito de grade horária, eu não vou entender muito de personalização, mas eu vou à escola e vou ver na prática, vou perguntar para a coordenação, vou perguntar para as crianças. Então, é uma dica interessante de como acessar isso. Nisso que você falou da estrutura, o que não é uma estrutura boa? Assim, qual é a dica que você daria para famílias que estão em busca de uma escola para os filhos? E ao invés de falar de coisas óbvias, né, do que a gente espera de uma estrutura boa, qual é a dica que você daria? Olha, se isso está acontecendo, se a estrutura é assim, se
se você vir alguma coisa como isso, acende a luz vermelha porque não é o melhor para uma criança. Tá. Acho que a primeira coisa é a diferenciação entre os segmentos. Tá. Então é a primeira coisa. Quando a gente pensa na diferença que se tem, os pequenos dos grandes, eles precisam de espaços que são diferentes e que têm demandas que são diferentes. Interessante. Então isso não pode ser de ajuste, isso tem que ser feito intencionalmente para aquele espaço ser um espaço de aprendizado. Bacana. Seria o primeiro olhar se eu fosse um pai dos pequenininhos. O olhar que eles têm para os pequenos é o mesmo e é tão relevante quanto para os grandões? Que vai aí, naquele momento, dar um resultado final de aprovações e tal? Qual é o olhar que se dá para esse todo? Bacana. Eu conferiria muito isso. Tá. Depois eu iria, de fato, para o que é básico, para a sala de aula. É uma sala de aula que atende? Quantos são os alunos dessa sala de aula? São salas de aulas ventiladas, climatizadas? São salas de aulas que comportam, de fato, esses estudantes? Meu filho vai estar bem ali, vai estar assim, com tudo propício ao desenvolvimento dele, é o melhor lugar para ele estudar. Então, eu gosto muito da coisa da sala. Eu quero saber a sala que meu filho vai estudar. Gente, visita a sala do seu filho. Onde que seria a sala dessa turma? Então, eu quero ir até a sala dessa turma. É aqui que meu filho vai estudar? É nessa sala que ele vai estudar. Juntando as tuas duas dicas, bem interessante isso. Porque ainda que seja interessante saber onde o meu filho vai estudar a sala, é também interessante saber essas diferenciações de ambientes, né? A gente quer a convivência dos alunos, mas há especificidades para cada idade, para cada segmento, né? E uma outra coisa é o quão aquela escola consegue ser, Marcelo, acolhedora para o tempo que ele vai ficar lá. Então, assim, eu gosto de rodar no intervalo, eu gosto de ver o quanto eles conseguem aproveitar os espaços. Sim. E o quanto eles têm brincado mais, corrido mais e se divertido mais sem a coisa do celular. E aí é propício fazer isso nessa escola? Existe o ambiente? Se o cara quiser correr e brincar, tá lá? Tá lá. Não, mas se o cara quiser um lugar para onde ele possa ficar um pouquinho mais quietinho, tipo uma boa biblioteca, ele tem esse espaço? Não, mas se ele quiser sentar com os amigos num espaço de uma convivência coletiva e comprar um lanche numa boa cantina. Então, acho que são muitos fatores que formam a estrutura. E pensa só, olhando para o ensino médio, muitos estudantes ficam de manhã, ficam para as monitorias, para as revisões e tudo. Então, o cara vive a escola um dia inteiro. Aquela escola está pronta para recebê-lo? Uma coisa que os nossos alunos gostam muito são aqueles micro-ondas que ficam lá espalhados. Para eles, aquilo faz muito sentido para os grandes. Parece uma coisa pequena e simples, mas para eles é assim, nossa, alguém se preocupou comigo. E na prática, para eles, tem um suporte. Eu tenho uma comidinha aqui que eu esquento, eu coloco alguma coisa para eu continuar a minha jornada. É muito interessante. Então, olhar para a estrutura é sempre um olhar importante e relevante. Tá bom. Poxa, infelizmente o nosso tempo está terminando. Thiago, excelente, cara. Obrigado pelas dicas. Até eu aqui, a gente não ensaiou nada não, mas eu fiquei refletindo sobre os pontos que o Thiago... Tem bons pontos aqui na nossa conversa. Mas nós temos o Sigma Dicas, não é isso? É isso. Toda a reta final de programa. Toda a reta final, então a gente, nesse momento, Sigma Dicas, a gente fala de grandes aprendizados e dicas que a gente passa como se fosse um grande resumão das nossas conversas. Vamos lá para o Sigma Dicas, então. Então a gente faz assim, Thiago. Eu vou pegar um ponto que me marcou na tua fala e depois você dá mais 2, pode ser? Beleza, são 3 pontos então de Sigma Dicas. Você fica com 1 e eu tô com 2. Boa. Olha, uma coisa que você falou para mim e fez muito sentido se eu tivesse que conversar com famílias em busca de uma escola para os seus filhos, e eu gostei muito do que você colocou, foi a ideia de que vale a pena pensar sobre a estrutura física em meio à jornada do aluno e garantindo a ideia de que essa estrutura física consiga ser específica para o segmento. Que é uma coisa que eu acho que às vezes passa batido pelas famílias. Eu estou olhando para o infantil, mas quando o meu filho for para os anos iniciais, o que muda nesse ambiente, né? Como é que é a sala de aula? Agora ele foi para os anos finais. O ambiente muda no quê? O que ele vai ter de brincadeira? Onde é que vai ser o parquinho dele agora? Foi para o ensino médio, você tocou no assunto do micro-ondas. Meu filho vai passar o dia inteiro aqui, existe esse suporte? Então,
para além da sala de aula, eu gostei muito da tua ideia de que as famílias, em busca dessa escola, tentassem ver no próprio ambiente a jornada que a criança vai ter e se esses ambientes estão adaptados à jornada. Então, eu gostei muito quando você falou de estrutura, porque é mais do que olhar se tem quadra, se tem... É mais. É muito mais do que isso. É pensar a vida prática, a jornada prática do aluno naquele ambiente. Tá bom. Eu vou com o primeiro ponto, que é sobre cultura de estudo. O que você quer e o que você busca se alinha com aquela escola? O quão aquela escola faz parte do que você pensa para o seu filho? O quanto ela consegue garantir para cada segmento a experiência e a trajetória, o percurso de excelência, aprendizado e transformação e desenvolvimento. É meu primeiro ponto. Olhem para isso. O quão a escola que você está buscando valoriza a experiência e a cultura de estudo. Boa. O segundo ponto tem a ver com personalização. Eu acredito muito, muito que uma boa escola é uma escola onde os estudantes eles convivem bem, eles são escutados e toda vez que você pergunta para uma família ou para um estudante sobre aquilo, ele tem uma resposta espontânea, muito, muito genuína e muito verdadeira, e ele traduz, às vezes, melhor do que a gente, esse tipo de prática. Então, se eu perguntasse para uma família, se eu perguntasse para um estudante sobre a experiência dele ali, e esse é um ponto a se valorizar na sua busca por uma escola e na sua decisão, como é a experiência de quem está lá? Boa. Escuta essa experiência conta muito quando o assunto é uma escolha tão relevante e importante. Muito bom, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei muito, dicas preciosas e espero encontrar Thiago em breve, quem sabe em futuros episódios do SigmaCast, quem sabe você... Situações invertidas. É isso, pessoal, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, pessoal.